Glória a Deus. Amém, queridos? Boa noite, Pai seja convosco, amém? Quem está feliz, diga graças a Deus. Quem está muito feliz, diga aleluia. Quem está com sono, diga amém. Tem alguns com sono ainda aí, né? Deus é sempre bom. Fala para o seu irmão, Deus é sempre bom. Poxa, mas você falou com tanta empolgação, com tanta motivação, que ele vai até acreditar. Fala para ele, Deus é sempre bom. Agora ele vai acreditar. Feche os teus olhos, queridos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é bom, o teu amor, a tua bondade dura para sempre, Pai. Te agradecer pelo teu cuidado, te agradecer pelo teu amor conosco, por tudo que o Senhor já fez por nós naquela cruz, te agradecer por essa noite, dizer que o Senhor está no controle de tudo, que a nossa vida, que nós não somos nada sem o Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Fale conosco nessa noite, Espírito Santo. Que não seja eu, mas seja o Senhor falando através da minha vida nessa noite. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus queridos, eu vou ser bem rápido, porque hoje nós ainda teremos a formatura dos bombeiros mirim, né? Os meninos já estão ali ansiosos, esperando, né? Então nós vamos procurar ser bem rápido, pelo menos eu pretendo ser rápido, eu não sei se Deus vai permitir, Ele está no controle, amém? Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 3, Atos 3, do 1 ao 8, nós vamos ler. Eu não sei porquê, mas eu estou nervoso, minhas pernas estão tremendo, um frio na barriga, mas eu acho que é normal isso, deve ser. Eu vou ler aqui, vocês podem acompanhar lá, você que tem a sua Bíblia, pode acompanhar na sua Bíblia, ou pode acompanhar no telão. Diz assim, Atos 3, 1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração nona. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias o colocavam na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, com João, pondo fixamente os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles. E esperando receber alguma coisa, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e começou a andar, e então entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Agora, em João capítulo 5, João 5, do 1 ao 9, diz assim, está ali já também, você pode acompanhar lá. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. E nestes costumavam ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, e eles esperavam o movimento das águas. De tempo em tempo, um anjo descia e agitava a água. E o primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. E estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse, queres ser curado? E respondeu o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. E então lhe disse Jesus, levanta-te, pega a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado, pegou a sua esteira e pôs-se a andar. E aquele dia era sábado.
Lucas capítulo 10, do 25 ao 37. Lucas 10. Levantou-se certo mestre da lei, e querendo provar Jesus, perguntou-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? Respondeu-lhe o homem: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E então Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isto e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? Respondeu Jesus: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos assaltantes, os quais o roubaram, espancaram e se retiraram, deixando ele meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote que, vendo, passou distante. De igual modo também um levita passou daquele lugar e, vendo, passou distante. E um samaritano, porém, que ia de viagem, chegou perto dele e viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, enfaixou-lhe as feridas, colocou-lhe azeite e vinho, e então, colocando sobre sua cavalgadura, levou para uma hospedaria e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que mais gastares com ele, eu pagarei quando voltar. Qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes? Ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. E disse Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Queridos, nós lemos 3 textos aqui, que o tema dessa mensagem é religião ou amor ao próximo. Porque nós estamos vivendo um mundo que é muito bom estar num culto como esse. É bom você chegar e cultuar a Deus, adorar a Deus, isso é bom, isso é necessário. Inclusive para você que é visitante, talvez que venha aqui a primeira vez, nós queremos te ver aqui mais vezes, esteja aqui mais vezes. E é necessário a gente cultuar a Deus, é necessário a gente adorar a Deus. Não como o pastor Gamonal falou aqui, assim como o pastor Gamonal falou aqui, né? Não porque Deus precise da nossa adoração, não porque Deus necessita de nós, mas porque Ele nos quer ver igual a Ele. Ele quer que nós sejamos iguais a Ele. E nós precisamos ter esse tempo, sim. Mas quando você vê uma passagem como essa, Jesus curando um cego, Jesus curando um paralítico, Jesus fazendo um milagre, você que já é cristão, em quem você se espelha? Quem é você nessa história? Você é alguém que está precisando de um milagre? Você é alguém que está na situação querendo que Jesus faça o mesmo com você? Porque, queridos, nós chegamos a um ponto da nossa vida que nós precisamos mudar o nosso posicionamento como cristão. Nós fomos chamados para fazer na vida de outros, mas muitos estão somente querendo receber, estão numa posição de eu preciso, e o tempo todo precisando. Mas nós precisamos nos colocar no posicionamento de Jesus, querido, de ser aquele que faz algo por outro, de ser aquele que está procurando alguém para resolver o problema dele. Porque já chegou a hora de nós reagirmos, porque toda ação gera uma reação, não é assim? Então chegou o momento de nós, como cristãos, reagirmos. E o nosso posicionamento, querido, não é mais de oh Deus me dá, oh Deus me dá, oh Deus como eu preciso, oh Deus como eu estou necessitado, oh Deus como o Senhor sabe, oh Deus, esse tempo todo pedido para Deus. Nós já chegamos no momento de nós sermos Cristo na vida de outros. As pessoas no mundo estão precisando de nós. A Bíblia diz assim, que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus, diga aleluia. Então,
A criação, querido, aqueles que não te conhecem, aqueles que não conhecem a Cristo ainda, estão aguardando que nós nos revelemos para eles e dizemos para eles assim: olha, eu vou te ajudar. Porque a religião, por que eu li esse texto? Porque os religiosos passavam por aquele homem na porta do templo e davam esmola para ele. A esmola, muitas vezes, resolvia o problema dele naquele momento. A esmola era o que ele estava, no momento que ele estava querendo ali, é o que ele pedia, o que podia fazer. O que você pode fazer por mim? Hoje eu fui lá na feira, e aí a mulher falou assim: moço, me dá R$1 para me poder comprar um café, sei lá o que, né? A gente sabe que eles falam uma desculpa sempre boa para poder usar droga, para poder fazer outras coisas. E aí o cara falou assim: eu não tenho não. E aí, eu quase que eu falei para o cara, falei: irmão, você mentiu para ela, cara, duvido que você não tem R$1. Eu falo assim, ó, eu não tenho para te dar não, eu não estou mentindo, eu tenho, mas não é para dar. Então, gostou, né, Bruno? Você fala para a pessoa: olha, eu não tenho para te dar não, porque a pessoa, você sabe que ela vai usar para porcaria, e muitas vezes você vai estar sustentando, fazendo, já tem até profissão de mendigo já, né? Outro dia eu vi um vídeo, o cara falou, ó, fazendo as contas direitinho, dá para ganhar R$250 por dia como mendigo. Olha aí, tem gente trabalhando muito aí, ganhando 100. Então, queridos, mas o que acontece? Aquele homem precisava de uma esmola, é o que pediu para Pedro e João. A religião passou por ele e falou: olha, toma esmola. Os religiosos que entravam no templo, o texto que nós lemos ali, vocês viram, ele estava na porta do templo, aonde todo mundo ia ali, para quê? Para adorar a Deus. E entravam pessoas ricas, pessoas capazes, e ali, ó, muitos davam uma esmola para ele, e a Bíblia diz assim, que ele era coxo de nascença, ele nasceu daquele jeito, e ele era colocado na porta do templo para pedir esmola, e a religião por vários anos passou por ele, e entregava o quê? Esmolas. Quantos de nós, queridos, como cristãos, estamos dando esmolas? Não estou falando da esmola física não estou falando daqueles centavos que você dá não, eu estou falando de o que você tem oferecido, você como cristão, você como o filho de Deus que você é, o que você tem oferecido para as pessoas à sua volta? Porque nós acabamos de louvar aqui, nós aprendemos que nós temos Cristo dentro de nós. Quem tem Cristo dentro de você, diga aleluia. Esse Cristo precisa se manifestar, ele precisa se manifestar, porque senão não adianta nada. Não adianta nada eu dizer que eu sou cristão, que eu vou morar no céu, que eu conheço Jesus, que eu sirvo um Deus todo-poderoso, que é dono do ouro e da prata e tudo mais que a gente fala aí, mas isso não se manifesta na vida de outras pessoas. Isso precisa se manifestar. Isso precisa se manifestar através das nossas atitudes. O que eu tenho feito por outros? O que você tem feito por outras pessoas? Os coxos, os paralíticos, os aleijados que estão passando por você, o que você tem feito por eles? Porque é esse o nosso papel como cristão. Essa precisa ser a nossa responsabilidade, cuidar de outros, alcançar outros. Não estou falando somente de coxos, paralíticos no sentido físico, mas às vezes um casal que mora pertinho da sua casa, que você ouve eles brigar todos os dias, o que você tem feito por ele? Às vezes um vizinho seu que você sabe que usa droga, que faz tudo de errado, o que você tem feito por ele? Ah, pastor, ele não quer nada com Deus. Ah, pastor, ele não quer nada, ele não quer saber, ele não quer, mas você já fez alguma coisa por ele? Você tem pelo menos, vou pegar bem leve, você tem pelo menos orado por ele? Mas eu não estou falando de falar Deus abençoe ele não, estou falando de orar mesmo, assim como você ora pelas suas causas, porque o que Jesus falou ali, ele falou assim, olha, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabe o que é amar o teu próximo como a ti mesmo, querido? É você pensar nele do mesmo jeito que você pensa em você, é você entender que o mesmo que você tem, ele também poderia ter, se você o ajudasse. Porque muitos de nós, queridos, que estamos aqui hoje, que você
aceitou Jesus como Salvador da sua vida, que você dá seu testemunho hoje, falando que te curou, que te libertou, que te prosperou. Muitos de nós um dia estavam no mundo, e alguém fez alguma coisa por nós, alguém fez alguma coisa por mim e por você, alguém orou por você, alguém pregou para você, alguém te ajudou a se levantar. E aí no texto de Atos, no capítulo 3, aí diz assim que ele olhou para Pedro e João. Eu sempre falo Paulo e João. Ele olhou para Pedro e João, e aí ele falou assim: olha, dá uma esmola aí, como aquela musiquinha, né? Uma esmola, pelo amor de Deus. Dá me dá uma esmolinha, pelo amor de Deus. E aí Pedro, a Bíblia diz que Pedro olhou para ele e falou assim: olha para nós. E a Bíblia diz que ele olhou dentro do olho dele e falou assim: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Ele deu, querido. Ele falou assim: olha para nós. Mas ele não falou só assim: em nome de Jesus, eu declaro que você vai ser curado. Não. Ele não falou assim: em nome de Jesus, eu declaro que você vai sair dessa vida. Ele não falou assim: eu vou orar por você. Olha, eu vou pedir o pastor para orar por você. Você quer fazer uma visita na minha igreja? Não. Ele falou para ele assim: olha para nós. E pegou na mão dele e levantou ele. Muitas vezes as pessoas estão precisando de nós mais do que nós temos feito. Pastor, eu já ajudo muita gente. Às vezes essa pessoa que você está ajudando, ela quer que você ajude mais ainda. Ela quer que você faça mais por ela. Às vezes ela está precisando de algo mais da sua parte. Porque Pedro e João falaram assim: olha, em nome de Jesus, levanta e anda. O que eu tenho eu te dou. E ainda falou assim: olha, nós não temos ouro e nem prata. Ou seja, não temos moedas para te dar. Não temos nenhuma moedinha para você. Mas o que eu tenho eu te dou. Sabe o que eu tenho? Tenho Cristo dentro de mim. Então toma Cristo dentro de você e levanta e anda. E aí a Bíblia diz que sabe o que aconteceu com aquele homem? Ele entrou no templo e começou a adorar a Deus. Ele entrou, querido. Ele entrou e foi comemorar a vitória dele. Ele foi comemorar a cura dele, a libertação dele. Foi isso que aconteceu com ele. Aquele homem vivia, ele nasceu coxo. Ele não tinha como fazer outra coisa a não ser pedir esmola. E aí a gente vem para o texto de João capítulo 5. Aí acontece o quê? Um paralítico. A mesma situação. O paralítico, esse texto eu já conheço mais um pouco. A Bíblia diz que ele tinha 38 anos que ele estava naquela situação. Quem aqui tem 38 anos? Quem tem mais de 38 anos? Eu estou com a mão levantada. Bem mais. Mas, querido, 38 anos é uma vida, não é? 38 anos é muito tempo, querido. E a Bíblia diz que aquele homem estava inválido havia 38 anos. E aí ele chegou ali. Vamos ler o texto de novo aqui, o versículo 2. Ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado Betesda. Em hebraico, Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes costumava ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. E eles esperavam o movimento das águas. De tempo em tempo um anjo descia a água, e o primeiro que entrasse era curado de qualquer mal que tivesse. Estava ali um homem inválido havia 38 anos. E Jesus, vendo deitado e sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo, disse: queres ser curado? Olha a situação daquele homem. Ele estava tão desacreditado que Jesus falou assim para ele: você quer ser curado? Aí o que ele falou para Jesus? Ele falou assim: Senhor, eu não tenho ninguém para me colocar no tanque. Ele falou para Jesus assim: eu querer até quero, mas não adianta. Quantas pessoas você conhece, querido, que já perdeu a esperança?
ela não tem mais esperança. Você fala para ela assim: você quer ser liberta da droga? Eu até quero, mas eu não tenho força. Você quer consertar seu casamento? Eu até quero, mas não tem jeito mais não. Você quer mudar de vida? Eu até quero, mas eu não consigo. Para mim não tem jeito mais. Não dá. Aí ele falou para Jesus assim: olha, quando eu estou tentando entrar, quando o anjo balança a água lá, que eu tento entrar, entra outro antes de mim. Imagine, querido, quantas pessoas aquele homem viu ser curado ali. Imagine ele chegando de manhã, dia do aniversário dele, falando assim: hoje eu vou ser curado, hoje vai dar certo, hoje eu estou com muita fé, hoje eu vou ser curado, dia do aniversário dele. E aí, ele vê um outro chegando cego, e aí quando chega de tarde, ele vê o cego saindo enxergando, e fala: poxa, roubou minha bênção, como eu dizia antigamente, né? Roubou minha bênção, eu não fui curado, ele foi. Imagina quantas pessoas, querido, que chegou ali com dor de cabeça e falou assim: hoje, na hora que essa água balançar, eu pulo. Porque a Bíblia diz, sabe o quê? Que o primeiro que entrasse que era curado, era só o primeiro. Poxa, teve gente, eu creio que em 38 anos, isso sou eu, tá, né? A Bíblia não. Eu creio que em 38 anos ele viu gente ser curada de dor de cabeça tantas vezes, mas ele não conseguia ser curado. Sabe por quê? Ninguém colocava ele no tanque. A religião passava por ele e não fazia nada. Os religiosos passavam por ele e simplesmente olhavam e falavam: tadinho, coitado desse homem, olha a situação dele. Nossa, olha a situação dele. Quantas vezes você já passou por alguém e falou isso, querido? Nós conhecemos pessoas que já foram membros aqui, que hoje infelizmente estão nas ruas aí pedindo esmola, roubando, usando droga. Infelizmente, essa é a realidade de muitas pessoas, infelizmente. Mas a religião não curava aquele homem, a religião não fez nada por ele, a religião não conseguiu resolver o problema dele. Ele falou assim: olha, Senhor, eu até já tentei, mas eu quero ser curado sim, mas sabe o que acontece? Quando eu tento entrar, vem outro e entra antes de mim, vem outro e pula na minha frente. Aí já era, imagina, querido, a bagunça que era aquilo ali. Todo mundo queria ser o primeiro, todo mundo queria ser o primeiro, porque todo mundo queria ser curado, não é assim? Você chega numa fila para resolver um problema, você fala assim: olha, eu quero ser o último. Alguém fala assim? Quem fala assim, quer ser o último da fila? Ninguém fala, não é verdade? Todo mundo quer ser o primeiro, todo mundo quer ser o primeiro da fila. E aquele homem chegou ali e falou assim: olha, ô Jesus, ele nem sabia que era Jesus. Ele falou assim: ô Senhor, eu até quero ser curado, mas infelizmente, quando eu tento entrar, não tem ninguém para me colocar no templo, me colocar na água. Não tem ninguém. Olha, ele fala assim: olha, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando eu estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Olha a situação dele. Quando eu estou tentando, a religião faz isso, querido. A religião faz com que você tenha expectativa, mas ela não te traz realmente o que você realmente precisa. Quem você tem sido? Quando você vê uma pessoa precisando de um milagre, quando você lê a Bíblia, querido, você se encaixa com Jesus, porque nós precisamos nos encaixar com Jesus, querido. Ele nos deu essa autoridade, nós precisamos estar no lugar de Jesus, alguém que resolve o problema dos outros. Acabou, querido, o tempo de dizer: eu preciso, como aquele hino muito lindo, né? Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado, faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Não vou cantar muito não, senão vão querer que eu vou para o louvor, já deixa para lá. Mas até quando você vai ser alguém necessitado? Até quando você vai ser alguém que o tempo todo: pastor, ora para mim, pastor, me ajuda, pastor, está precisando de ajuda, irmão, ora para mim. Queridos, a gente aceitou Jesus como Salvador da nossa vida, mas
existe um texto que eu já até falei ele aqui poucos dias atrás, de João 15,16, que fala assim: não fostes vós que escolhestes a mim, fui eu que vos escolhi, vos designei para que vades e deis frutos. Nós fomos chamados para dar frutos, querido. Nós fomos chamados para fazer diferença na vida de outras pessoas. Falei que eu estava nervoso, estou suando aqui. Nós fomos chamados para fazer diferença na vida de outras pessoas, queridos. Sabe por quê? Tem muita gente precisando de nós aí. Tem muita gente necessitada neste mundo. O mundo, querido, infelizmente, ele precisa de mim, precisa de você, mas precisa como alguém que vai resolver o problema deles. Não é alguém que vai chorar com eles somente. Às vezes chorar é bom, às vezes a pessoa está triste, chore com elas, mas tem casais que estão sofrendo com o seu casamento, inclusive, né, só reforçando aqui o que o pastor Gamonal falou do jantar de casais. Nós teremos jantar de casais dia 25 de outubro, é para toda a igreja, você que é membro, você que não é membro, você que está visitando aqui pela primeira vez, esteja conosco. O jantar é muito bom, um tempo precioso. Primeiro tem uma palestra muito boa, um pastor vai estar ministrando para nós aí, um pastor de outra igreja, pastor Tenório, não sei quem conhece, vai estar ministrando a palestra muito boa para nós. E depois tem o jantar. Tudo isso, querido, sabe por quanto? Por nada. Você não vai pagar nada por isso. Você só precisa fazer a sua inscrição e estar aqui no dia 25. E você precisa ser casado ou morar junto. Namorado não pode, mas casais. Se você não é casado, não tem problema. Se você mora junto, mesmo você que está visitando, volta a repetir, mesmo você que nos visita, você é bem-vindo nesse jantar. Você precisa nos procurar no final e fazer essa inscrição. Amém? Mas, queridos, quem você tem sido na vida de outros? Você tem sido um religioso ou você tem sido um cristão de verdade? As pessoas à sua volta, elas têm procurado você para ajudar em alguma coisa? Se elas estão te procurando, é sinal que você é útil para a vida delas. Outro dia eu estava falando isso, tem gente que fala assim: fulano só me procura quando precisa. Fique feliz por isso, querido. Porque se ela precisa e te procura, é sinal que você tem algo para oferecer para ela. Fique feliz, porque tem gente que é inútil, me perdoe o termo aqui, mas tem gente que não faz nada por ninguém. Então, queridos, se você está fazendo algo por alguém, se as pessoas estão te procurando quando precisa, entenda que você está no papel certo. Este é o seu papel neste mundo. A partir do momento que você aceitou Jesus como Salvador da sua vida, o seu papel, o meu papel, é amar o próximo. O próximo é aquele que precisa de você. E aí aquele homem perguntou para Jesus, no texto de Lucas: quem é o meu próximo? O próximo é aquele que precisa de mim. Estes fatos, queridos, são para nos mostrar que nós temos este mesmo poder, querido. Estes fatos são para nos mostrar que nós temos esse poder para fazer na vida de outros. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. É muito pesada essa frase, querido, mas quando você entende, é muito fácil. Quando você fala assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo, a pessoa olha assim e fala assim: que é isso? Como fazer isso? Você pensa que é difícil, mas quando você consegue abrir mão do seu tempo, de talvez meia hora do seu tempo para poder visitar alguém, para poder cuidar de alguém, para poder ajudar alguém, às vezes você faz algo insignificante aos seus olhos, mas a pessoa é grata o tempo todo por você. Outro dia eu estava num bairro fazendo um serviço, e aí passou um caminhoneiro, que ele faz frete, e é um senhorzinho bem de idade, gente boa demais, ali de Santa Cruz. E aí ele passou, quando ele passou assim, eu cumprimentei ele, falei: ô meu amigo, tudo bom e tal? Ele falou: rapaz, que bom que você está aqui, eu tenho que ir nesse endereço aqui, rapaz, e eu não sei mexer com esse negócio de GPS, e rapaz, como é que eu faço para chegar lá? Ele estava pertinho do lugar, só que ele não sabia chegar. E eu falei assim: aqui, o senhor entra aqui e tal. Aí eu falei assim: peraí, eu vou lá com o senhor, me segue. Coloquei no GPS, e ele foi com o caminhãozinho atrás de mim, um caminhãozinho bem velhinho, e aí ele foi atrás de mim, chegou lá, falei: é aqui. Aí ele desceu, mas me abraçou, ficou numa felicidade. Rapaz, melhor coisa da minha vida foi encontrar você, rapaz.
e ficou numa gratidão comigo. Eu fiz algo, querido, que não demorou 8 minutos, eu fiz por ele, mas ele ficou numa gratidão comigo, num sentimento assim. Aí outro dia, eu encontrei ele num outro lugar ali, a gente conversando, e ele falou assim: rapaz, que coisa boa que é encontrar com você, tá? Que coisa boa. Eu fiquei olhando assim e falei assim: poxa, eu não fiz nada por ele, mas para ele foi muito. Às vezes, querido, nós temos medo de fazer algo por alguém, ou às vezes a gente tem até receio de fazer, o que vai ser. Querido, em nome de Jesus, quando você tiver a oportunidade de fazer algo por alguém, faça. Mas pastor, as pessoas são muito ingratas, as pessoas são muito mal agradecidas. Querido, você não faz por ela, você faz para Deus. Lembra daquele texto que Jesus fala assim: sejam bem-vindos e tal, porque eu estava nu e me vestiste, porque eu estava com fome, vocês me deram de comer. E Jesus vai falando, e eles falam assim: mas quando foi que nós fizemos isso? E aí Jesus fala assim: quando vocês fizeram a um desses pequeninos, a mim vocês fizeram. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Eu falei que ia ser rápido e já estou encerrando. Ame o teu próximo, querido. Quero convidar o Ministério de Louvor aqui à frente. Ame, querido, o teu próximo. Entenda que o teu próximo, às vezes é aquela pessoa que você menos gosta, mas ele é alguém que Jesus quer usar a sua vida. O teu próximo, às vezes é aquela pessoa que você não dá nada por ela, às vezes você não espera nada dela e ela nunca vai poder fazer nada por você, mas é ela que Deus quer usar a sua vida. É através de você que Deus vai salvar outros. É através de mim e de você que Cristo vai ser a diferença. Quando nós somos Cristo, querido. Outro dia eu falando com uma pessoa sobre perdoar, e ela falou assim: pastor, mas é muito difícil. É muito difícil, pastor, do jeito que o senhor fala parece que é fácil. Eu falei assim para ela: mas Jesus fez por nós, meu. Jesus fez por nós. Você acha que foi fácil para Jesus? Ele se entregar numa cruz, sem ter pecado nenhum, porque muitas vezes a gente até pena um pouquinho, e você fala assim: ah, mas eu mereci. Mas Jesus não tinha nenhum pecado, querido, mas Ele se entregou por nós. A Bíblia diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira, o pastor Gamonal até pregou sobre isso aqui semana passada. Deus amou de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, querido? Fica de pé no seu lugar.